Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 2 de março. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. Lula anuncia hoje novo Bolsa Família com adicional para jovens. Lucro da Petrobras supera os 188 bilhões de reais em 2022, o maior da história. Nos destaques internacionais, ministro dos Transportes da Grécia renuncia após acidente que matou 38 pessoas. E a gente traz também uma boa notícia para quem toma de 2 a 3 xícaras de café por dia. Ele pode reduzir a pressão arterial. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje a medida provisória do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que têm direito ao benefício vão ser contempladas e as que não se encaixam nos critérios vão deixar o programa. Vamos conferir. O governo do presidente Lula retoma o Bolsa Família, programa social que vai pagar pelo menos R$ 600 por assistido. As famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de R$ 150 e ainda R$ 50 adicionais para cada criança e jovem com idade entre 7 e 18 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que 700 mil famílias que têm o direito ao benefício e que estavam de fora do programa vão passar a ser contempladas. Elas vão ocupar o espaço deixado por beneficiários que vão sair do Bolsa Família após o governo ter identificado que havia pagamentos para as pessoas que não se encaixavam nos critérios. O ministro afirmou também que, a partir do dia 20, começarão a ser feitos os pagamentos já de acordo com as novas regras do Bolsa Família. De acordo com Dias, a ideia do governo ao fazer o desenho do novo programa social é proporcionar pelo menos R$ 142 por pessoa em cada casa. Dias acrescentou ainda que o pagamento do Bolsa Família em 2023 terá impacto de menos de R$ 175 bilhões no orçamento da União. E a Petrobras divulgou o seu balanço anual e também do quarto trimestre de 2022. A estatal informou ter registrado um lucro líquido de 188 bilhões e 300 bilhões de reais só no ano passado, o maior da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima dos 106,6 bilhões reportados em 2021. No quarto trimestre de 2022, a estatal lucrou de forma líquida 43,3 bilhões de reais. Esse valor é 37,6% superior ao registrado na mesma etapa de 2021. A Petrobras também aprovou o pagamento de dividendos, no valor de R$ 2,74 por ação. Segundo a companhia, os proventos serão pagos em 2 parcelas. O Conselho de Administração da Petroleira sugeriu que os acionistas avaliem a criação de uma reserva estatutária para reter até 49 centavos por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu acabar mais uma vez com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A medida, que foi implantada no início da pandemia para evitar o contágio do coronavírus, já havia sido flexibilizada em agosto do ano passado e voltou a ser obrigatória no final de novembro. E agora, apesar de desobrigar, a Anvisa recomenda o uso para evitar a circulação do vírus, principalmente para pessoas imunossuprimidas e com comorbidades. A diretoria da Anvisa decidiu nesta quarta-feira pôr fim à obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aviões e aeroportos brasileiros. O uso das máscaras foi uma medida adotada para reduzir a circulação do vírus da Covid e outras doenças respiratórias. Segundo a Anvisa, a decisão de flexibilizar o uso das máscaras está de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. A flexibilização do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves passa a valer assim que a decisão da Anvisa for publicada no Diário Oficial da União. Todos os diretores do colegiado concordaram que a obrigatoriedade do uso do equipamento pode ser revista sem colocar em risco a população, já que houve queda
no número de novos casos de Covid-19. Ainda assim, a Anvisa recomenda o uso de máscaras para evitar a circulação do vírus. Atualmente observamos alteração epidemiológica da Covid-19 com a redução do número de casos novos, o que permite a decisão pela flexibilização da obrigatoriedade do uso de máscaras no interior dos terminais aeroportuários e aeronaves. Entretanto, no presente momento, reafirmo o caráter recomendatório do uso de máscaras faciais no interior dos terminais de aeroportos, aeronaves, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária. É uma recomendação que ela visa a proteção à saúde, principalmente daqueles que apresentam-se mais vulneráveis. Outras medidas adotadas nas viagens aéreas durante a pandemia seguem sendo obrigatórias. São elas: desembarque por fileiras, proibição de viagens para casos confirmados de Covid-19, exigência de limpeza e desinfecção de ambientes e aparelhos de ar-condicionado e avisos sonoros sobre o uso de máscara em aeroportos e aeronaves. E os veículos esportivos e utilitários, que são mais avantajados, conhecidos como SUVs ou SUVs, estão em alta entre os consumidores brasileiros. Mas enquanto as vendas aumentam, crescem também os roubos e furtos dessa modalidade no estado de São Paulo. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A subtração desse tipo de veículo no estado paulista cresceu 57% em 2022, na comparação com o ano anterior. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registradas aproximadamente 9.000 ocorrências, enquanto em todo o ano de 2021 foram quase 5.600 casos. Os números de roubos e furtos dessa categoria foram compilados pela empresa de rastreamento veicular Ituran, com base em dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Segundo a empresa, a disparada nos registros de roubos e furtos de utilitários esportivos tem relação direta com o aumento na quantidade de veículos circulando nas vias. Essa modalidade de veículos foi responsável por quase 44% de todos os emplacamentos de automóveis no país em 2022. Entre as ocorrências do ano passado, furtos e roubos ficaram quase no mesmo patamar. Pouco mais de 50% para os furtos e aproximadamente 49,5% para os roubos. Entre os veículos mais furtados e roubados no ano passado estão o Ford EcoSport, Jeep Renegade e o Honda HR-V. E veja a seguir, ministro dos Transportes da Grécia renuncia após acidente que matou 38 pessoas. E ainda, pessoas que tomam de 2 a 3 xícaras de café por dia podem ter redução na pressão arterial. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 41 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais notícias para você. Em um mundo que consome 10 milhões de toneladas de café em um único ano, as notícias sobre a iguaria podem causar preocupação ou alívio. A novidade de um estudo é que a bebida pode até reduzir o risco de pressão arterial. Vamos conferir na reportagem especial da Bruna de Jaimo. O Brasil é um dos países que mais consome café no mundo. E nós somos os maiores consumidores de café nacional. Ou seja, consumimos o que produzimos em grande quantidade e de diversas formas. E a bebida não tem uma origem exata, mas muitos estudiosos dizem que lá no século IX, nas terras altas da Etiópia, um pastor notou que quando as suas ovelhas comiam um determinado fruto vermelho, ficavam mais ativas. O grão então foi colhido e feito em infusão, até para tentar entender como aquilo agia.
E foi assim que surgiu o tão amado café. Claro que existem outras teorias sobre a descoberta da bebida, mas isso nem importa tanto quando falamos do dia que começa com um cafezinho. De manhã, precisa ter um café preto ou pode começar o dia sem o café? Precisa e ainda sem açúcar. Café puro ou café com leite, como eu vou tomar agora. Tem que ter, eu não consigo acordar, parece que o dia não começa. Olha, já fazem alguns anos que eu não começo o dia sem tomar o café, eu preciso tomar o café. Não dá. Claro, um cafezinho ainda com canela. Me dá dor de cabeça, não consigo ficar sem o café. Eu tenho que tomar, pelo menos um pouquinho. Dizem que quem toma café no começo do dia tem melhora no ânimo e melhor capacidade de concentração. Bom, o café, ele é um estimulante natural, né? Tanto pode ser usado de repente como um pré-treino da academia para te dar um up, como no momento em que você está cansado no trabalho e não está se concentrando. Ele libera bem-estar, ele aumenta a sua concentração. Então, de fato, o café é uma bebida gostosa e que não traz grandes prejuízos. E não é à toa que entre 2020 e 2021, mais de 10 milhões de toneladas de café foram consumidas em todo o mundo. E a bebida tem muitos benefícios para a saúde. A descoberta mais recente é que quem consome entre 2 e 3 xícaras de café por dia tem pressão arterial mais baixa do que aquelas pessoas que não consomem a bebida ou tomam apenas uma xícara. A cafeína pode elevar a pressão arterial, mas isso não é um alerta para os hipertensos. Afinal, essa alteração é momentânea e não causa um efeito expressivo, principalmente em quem faz uso frequentemente. O café tem cafeína. Essa substância, quando entra em contato com o nosso organismo, ela vai elevar a pressão arterial. Mas não vai ser uma pressão arterial que vai ficar mantida elevada durante todo o dia. Ela tem um pico, mais ou menos em 1 hora, e esse pico vai perdurar por 3 horas. A quantidade de elevação dos níveis pressóricos vai depender da quantidade de cafeína. Então, quanto mais cafeína, maior é a elevação de pressão. Mas outros componentes bioativos do café parecem contrabalancear esse efeito com um resultado final positivo nos níveis de pressão arterial. E mesmo quem consome a bebida descafeinada também mostrou melhora na saúde. A conclusão desse estudo foi publicada na revista Nutrients e realizada por cientistas da Universidade de Bolonha, na Itália. Ainda não está claro a que se devem esses benefícios e se estão ligados diretamente à cafeína ou aos outros vários componentes do café que têm um papel ativo. A bebida, rica em vitaminas B2, B3, B5, manganês, magnésio e potássio, quando consumida em doses controladas, só tem benefícios para a saúde. Pois é, e vamos agora para os destaques internacionais. Diversas regiões da Argentina ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira, levando à interrupção de vários serviços. A região metropolitana de Buenos Aires, capital do país, também foi afetada. Na capital, houve a interrupção nos serviços das principais linhas de metrô e trens suburbanos. A origem da queda de energia teria sido um incêndio que ocorreu a 60 quilômetros de Buenos Aires, perto das linhas de alta tensão que ligam a central nuclear Atucha 1. Como medida de segurança, as usinas de geração de eletricidade Atucha 1 e Central Puertos ficaram fora de serviço. Essa medida afetou o fornecimento de energia em grandes áreas do país. Na cidade de Buenos Aires, vários bairros ficaram temporariamente sem eletricidade. No aeroporto metropolitano e no aeroporto internacional de Ezeiza, houve microcortes que não interromperam os serviços. O incidente ocorre no momento em que a Argentina está passando por sua 9ª onda de calor neste verão.
A capital vive o verão mais quente desde que os registros começaram, em 1961. E por falar nisso, a Organização Meteorológica Mundial alertou nesta quarta-feira para um possível retorno do fenômeno climático El Niño, devido a uma mudança nas condições de temperatura nos próximos meses. O fenômeno atmosférico causa aquecimento fora do normal no Oceano Pacífico na parte equatorial, influenciando a superfície das águas e o clima em outras partes do globo. A agência da ONU afirma que há 15% de chance do El Niño voltar entre abril e junho. E a possibilidade aumenta para 35% entre maio e junho. E de junho a agosto sobe para 55%, com a maior probabilidade de ressurgimento e elevação nos níveis de temperatura. Já o fenômeno Laninha, que surgiu em setembro de 2020 e, segundo especialistas, está chegando ao fim, é relacionado à redução da temperatura das águas do Pacífico, em um resfriamento em larga escala, que é um cenário oposto ao que se vê com o El Niño. Ainda que os últimos 8 anos tenham sido os mais quentes já registrados. As consequências gerais do El Niño são as temperaturas globais que voltam a subir, prejuízos econômicos e ambientais, como mudança nas forças dos ventos, transformação na quantidade de chuva, secas e enchentes. Consequências que também afetam as atividades agrícolas. Aqui no Brasil, o El Niño tem influenciado no clima, provocando excesso de chuvas no Sudeste e no Sul e secas em outras regiões como o Norte e Nordeste. E enquanto os meteorologistas consideram a probabilidade do retorno do El Niño e de um aquecimento da temperatura, o período seguinte será conhecido como de condições neutras-enso, o que significa nem El Niño e nem Laninha. E o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, disse que a colisão entre os 2 trens na região de Larissa, no centro do país, foi uma falha humana trágica. Já o ministro dos Transportes e Infraestrutura anunciou a sua renúncia. Ele disse que se sentia responsabilizado pela tragédia e que esse era um ato mínimo em respeito aos familiares das vítimas. 38 pessoas morreram com a colisão e cerca de 60 pessoas estão hospitalizadas. O premier esteve no local do pior acidente ferroviário da história do país e afirmou que as causas vão ser investigadas. Acabei de voltar do local da tragédia, que ficará para sempre gravado em nossa memória coletiva. Dezenas de nossos concidadãos, a maioria deles jovens, perderam a vida em um acidente horrível sem precedentes em nosso país. Agradeço do fundo do meu coração aos homens e mulheres do Estado que se mobilizaram desde o primeiro momento. O trem de passageiros, que fazia o trajeto Atenas-Tessalônica, tinha mais de 350 pessoas a bordo e se chocou contra um comboio de carga por volta da meia-noite. Devido à violência do acidente, as locomotivas e vagões dianteiros foram pulverizados e os 2 maquinistas morreram instantaneamente. Líderes europeus enviaram condolências ao longo do dia. Gostaria de expressar minhas mais sinceras condolências às vítimas do acidente de trem que aconteceu ontem à noite em Larissa, na Grécia. Um trágico acontecimento que matou mais de 30 pessoas, deixando várias outras feridas. Gostaria de agradecer a todos os socorristas no terreno, médicos que estão fazendo o seu melhor para salvar o maior número possível de pessoas. Nossos pensamentos estão com o povo da Grécia hoje. O governo grego disse que os trens estavam viajando na mesma pista por uma razão ainda desconhecida. O diretor da estação de Larissa, palco do acidente, foi preso acusado de homicídio por negligência. Mas sindicalistas ferroviários sugeriram que o chefe da estação seria um bode expiatório, uma vez que as falhas de segurança da ferrovia são conhecidas há anos. Agora a gente volta a falar aqui do Brasil porque a gente tem uma atualização sobre a situação no litoral norte aqui de São Paulo. A Defesa Civil emitiu um novo alerta para chuva forte em São Sebastião para essa quinta-feira. Em caso de emergência, a orientação é que o morador entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.
A Defesa Civil emitiu um alerta de chuva forte para São Sebastião, colocando o município em estado de atenção. A previsão é que a cidade enfrente tempestades volumosas, com um acumulado de chuva de mais de 50 milímetros. São esperadas pancadas de chuva acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do estado de São Paulo. Com isso, a Defesa Civil recomenda que as pessoas que estão em áreas mais vulneráveis tenham atenção, pois há risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e outras ocorrências relacionadas às chuvas. A orientação é que pessoas que residem nesses locais deixem suas residências e procurem abrigo em residências de familiares ou abrigos disponibilizados pela Prefeitura. Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. A cidade de São Sebastião está em estado de calamidade pública desde a madrugada de domingo do dia 19 de fevereiro, quando a cidade foi atingida por uma tempestade de mais de 600 milímetros e provocou a morte de ao menos 64 pessoas na costa sul, que foram vítimas dos deslizamentos de encostas, enchentes e desabamentos de residências. E antes de encerrar, a gente fala sobre o censo demográfico. Depois de enfrentar diversos problemas, o IBGE encerrou a fase de coleta domiciliar da pesquisa nessa semana. Os primeiros resultados do censo 2022 já devem ser divulgados no mês que vem, em abril. Começou hoje a etapa de apuração de dados do censo. A coleta terminou nesta terça-feira e agora verificações específicas serão realizadas em áreas que apresentaram maior dificuldade durante a pesquisa ou não atingiram os índices mínimos. Nestas localidades, os recenseadores voltarão a fazer visitas. Caso o morador tenha dúvidas sobre o recenseador, pode consultar a identificação da pessoa através do QR Code ou do 0800 presente no colete do recenseador. Após a apuração, o resultado do censo com o perfil da população será divulgado. Isso deve ocorrer até o final de abril. Segundo o IBGE, mais de 189 milhões de pessoas foram recenseadas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!